Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Eu sempre chamo você de irmão, de irmã, amigo. Não estou falando de crença, da sua fé, a sua religião. Quero falar a palavra de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possa fazer a grande diferença na sua vida. Que a sua fé, a sua esperança, a sua confiança diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que te basta. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas, a religião A, B, C, não importa, meu irmão. Não é aqui para a gente falar de religião. É uma palavra de salvação, palavra de conforto, palavra de restauração, abençoando, seja jovem, seja adolescente, seja pessoas idosas, não importa. Deus não faz acepção de pessoa em nome de Jesus. Amém? Então eu te peço que a bondade, a misericórdia possa te alcançar mais essa mensagem em nome de Jesus. Mas antes de trazer a mensagem, eu peço para você não esquecer do nosso canal, do Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Eu agradeço àqueles que estão capazes, podendo de nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Eu te agradeço grandemente. Porque para inscrever no nosso canal, do Pastor Antônio Cosme, do YouTube, não paga nada, não gasta nada, mas nos ajuda tanto para levar a mensagem em várias pessoas, em vários lugares, tendo as necessidades que muitas vezes estão ouvindo, querendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus possa tocar. Sejamos um canal de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Então, se você puder, se você se inscreveu no nosso canal, não esqueça de dar todo dia, pelo menos, dar o like e compartilhar essa mensagem. Mas se você ainda não inscreveu, inscreva-se. Escreva o Pastor Antônio Cosme do YouTube. A palavra, o canal é oração e pregação. Porque não tem como fazer uma oração sem ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra, você tem que ter intimidade no Senhor, é falar, orar com o Senhor. Amém? Então eu gostaria, cada um de você, que vamos agora, Deus quer falar no seu coração de maneira poderosamente. Que o nosso Jesus Cristo é maravilhoso. Ele tem nos cuidado, nos abençoando, nos fortalecendo, o nosso corpo, nossa alma. Nosso Jesus Cristo, ele veio na terra, salvou a palavra de salvação, todos aqueles que crê. E os seus apóstolos, seus discípulos, que ainda hoje está trazendo a palavra de Deus de salvação, de restauração, naqueles que crê, em nome de Jesus. E esse canal de levar essa mensagem é palavra de salvação. Oração é ter uma intimidade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então eu gostaria que vamos agora, uma palavra maravilhosa, que nosso Jesus Cristo é maravilhoso, e o Espírito Santo do Senhor é consolador, que conforta as suas necessidades, as suas fraquezas, suas dores, suas ansiedades, as preocupações. Sejamos todos ter uma comunhão na presença do Pai, o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, as pessoas, ela fala, eu sou filho de Deus. Meu irmão, para ser filho de Deus, primeiro você tem que aceitar Jesus Cristo na sua vida. Porque ninguém pode chegar ao Pai, chamar de filho, a não ser através de Cristo, meu irmão. A palavra do Senhor fala. João 8, 6, 14, 6, isso mesmo, perdoe. Fala aqui, poderosamente. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. E a ninguém vive com ele. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então, todos você fala que é filho de Deus, você tem filho por adoção. Você é filho gerado pela mãe, pelo pai seu. Mas Deus, aquele que você chama ser filho de Deus, para ser um filho de Deus,
Você tem que ser guiado pela o próprio Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida para Cristo, e imediatamente ele é filho por adoção. Porque o filho direto, original, o primeiro, único, que foi salvo a Deus, é o próprio Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção, em nome de Jesus. Amém? É maravilhoso, a palavra do Senhor vai falando aqui agora, em nome de Jesus. Repetindo de novo, no João 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma introdução aqui dessa mensagem que eu estou falando, mas a palavra vai falar que agora, pela bondade, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E viva, orienta. Como é que está a situação, meu irmão? Luta, as aflições, angústia. Você é um homem dependente do Senhor. Você não tem guiado a sua vontade, você mesmo, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu curso maravilhoso, a sua faculdade. Todos nós somos dependentes do Senhor. Por mais inteligente, mais capacitado, mais apto em todas as áreas, nós somos dependentes do Senhor, porque Deus é Espírito e vale a pena você viver na presença de Cristo através do Espírito, em nome de Jesus. Então vejamos aqui em João 14, capítulo 16, dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habito convosco e estará com vós. E não vos deixará órfão, voltarei para vós. É a palavra poderosamente que Deus está falando nas pessoas que estão ouvindo. Porque não basta. Você fala, eu sou filho de Deus. Ótimo, maravilhoso. Então, você é filho a Deus através de Cristo. Sem Ele, falar filho de Deus sem ser o caminho da sua vida, chama-se Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Então a palavra está dizendo que lá em João 14, 15, dizendo: se me amardes e guardareis os meus mandamentos. Então, se você é um homem, você é uma mulher, você fala e acredita que você é um filho ou filha de Deus. Precisamos saber que nós temos que obedecer ao Senhor. Os mandamentos de Deus nós temos que obedecer. Não vamos ser um filho desobediente de qualquer maneira. Não. Você quer ser um filho obediente ao Pai. E o Pai, aquele filho que ama, ele ama verdadeiramente na vida de cada um de você. Imagina um pai tem um filho rebelde, desobediente. Como vai dar o presente para ele, o que você gostaria? Mas seja um obediente. Ouvir a palavra de Deus. Vamos obedecer os preceitos do Senhor, que Deus está falando aqui. Se me amardes e guardareis os meus mandamentos. Mandamento é preceito, é necessário. Não apenas falar, eu entreguei a minha vida para Cristo, agora tudo está resolvido. Vamos obedecer a palavra de Deus. Nós queremos ser a nossa salvação, queremos a libertação em todas as áreas, que as bênçãos possam nos alcançar. Mas nós temos que obedecer os preceitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, começando aqui, João 16, dizendo que eu rogarei ao Pai. Jesus que está falando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava preparando para ir para a glória. Ele estava falando literalmente com os apóstolos, discípulos, os grandes
discípulos que estavam seguindo. Ele dizendo que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O que estava falando era o Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo nos conforta, nos abençoa, mas também te dá palavra de você deve obedecer. Lembrar que você deve não esquecer das obediências do Deus poderoso na sua vida, através de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. É muitas vezes fácil, ela quando era mais jovem, quem sabe agora recente, entregou sua vida para Cristo e volta às mesmas práticas que você estava fazendo antes. Você é chamado filho, você toma banho nas águas, mas mesmo não mudou suas atitudes. Meu irmão, minha irmã, vamos ser um cara, um homem agradável e perfeito aos olhos do Senhor, que sejamos vivendo, obedecer os preceitos do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, ele não vai ficar com você, não. O Espírito Santo vai morar dentro de você. Seja você homem, seja você mulher, não importa qual a sua idade, você vive na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo do Senhor está te confortando, te orientando, lembrando. Se você está fazendo alguma coisa que não está correta, o Espírito Santo sente triste, desanima você, desanima não, fica triste com você que está desobediente à palavra de Deus, porque Deus é perfeito. Deus quer ver uma vida agradável e perfeita na presença do Senhor, para a gente ter uma vida agradável, em nome de Jesus. Dizendo aí no versículo 16, dizendo assim, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sempre. Não é um dia, um momento, talvez. O Espírito Santo, ele é consolador, orientador, confortador, abençoador. Lembrar daquelas coisas que você não estava lembrando, das coisas espirituais, Deus está falando, o Espírito Santo do Senhor. Jesus Cristo colocou para você, eu mandarei um outro Consolador. Jesus Cristo estava na presença dos apóstolos fisicamente, mas sabia que ele ia para a glória. Mas ele diz, no final, Deus mandar outro Consolador, que está hoje dentro daquele homem ou mulher, que vive na presença do Senhor Jesus Cristo, hoje através do Consolador no seu coração. Mas não deixa fazer nas más práticas, desobediente do poder da graça do Senhor, não, meu irmão, minha irmã. Nós temos que agradar um ao outro, os nossos semelhantes, com bondade, sinceridade, de honestidade. Se alguma falha se tem cometido, peça, o Espírito Santo vai ficar entristecido. Então você vá lá, peça perdão, tenha uma vida agradável e perfeita diante do Senhor. E dizendo no versículo 17, dizendo assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha a palavra tão importante que Deus está falando. Que 17, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é o próprio Deus, é um Espírito de Deus, de verdade, sinceridade, obediência. Não basta só falar que eu sou um homem, uma nova criatura. É um homem transformado, abençoado, mulher, toda idade, não importa. Que o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. As coisas que está praticando, as coisas do mundo, as coisas do mundo. Não importa, as pessoas do mundo, ele não vai ter o Espírito Santo falar com você, com as pessoas do mundo. Nós estamos separados, escolhidos para viver na presença do Pai. Nós somos filhos por adoção, diante do Deus Altíssimo, através de Jesus Cristo. O Consolador de Deus, o Espírito Santo, está nos confortando, te orientando, tirando de toda falha, de todo erro no seu coração. E ele não vai esquecer de você. Está te lembrando. Quando você perceber que você cometeu alguma coisa que não é correto, o Espírito Santo vai falar na sua consciência. Não faça assim. Muda, meu filho. Te abençoe, cuida, restaura a sua vida.
eu quero você, mas não quero viver pecando coisas que não é agradável ao Senhor. Então, dizendo aí, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê as coisas do mundo, não vai ver o Espírito de Deus, não. Vê as coisas do mundo. Vai falar que é que o Espírito Santo pode até falar, mas ele não está sabendo que o Espírito Santo está vivendo na vida dele. Aí a palavra está dizendo ainda, porque não vê e nem o conhece. Então, não adianta falar que vai praticando as coisas que não é correto diante do Senhor. Você está praticando as coisas do mundo. Mas se é um homem guiado na presença do Senhor, o Espírito Santo só está morando dentro de você, aí você não está ligado às coisas do mundo. O mundo, você pode todas as coisas do mundo, não as coisas do Senhor, que nós somos homem ou mulher separado para o Senhor, em nome de Jesus. E dizendo ainda, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita o Espírito da verdade, sinceridade, honestidade, verdade. Habita dentro de você. Mas se você quer viver umas coisas do mundo, o Espírito Santo não vai ter, ele não vai querer, ele não vai conseguir morar nas coisas do mundo. É uma verdade, meu irmão, minha irmã. Quer falar que você é um cristão, que é obediente ao Senhor? Faça segundo a palavra. Vê aqui, ó. João 14, 15. Dizendo, se me amardes e guardares os meus mandamentos, aí você está organizado diante do Senhor. Porque muitas vezes essa mensagem que Deus está falando, irmão, é para lembrar que às vezes quando a pessoa batizou a sua vida em Cristo Jesus, cheia de emoção, todo amor, mas tem 10 anos, 5 anos, 20 anos, não sei. Está nas mesmas práticas do mundo. Não faça assim, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor possa nos abençoar de maneira poderosamente. Se porventura, se você teve, por um motivo ou por outro, se afastou da presença do nosso Jesus Cristo, Ele te perdoa. Se você quiser, Ele está nos braços abertos para te abençoar você, vai reconciliar a sua vida. Mas é necessário que o Espírito Santo do Senhor é que Ele vai morar na sua vida, habitar no seu corpo, na tua alma, em nome de Jesus. E dizendo, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós em todo o tempo. E o versículo 18 Deus está falando, não vos deixarei órfão, não. Jesus Cristo foi para a glória, mas ele deixou o Consolador, o Espírito do Senhor, o Espírito da maravilhosa, extraordinária, que é o do Deus Altíssimo, a Trindade. É necessário, meu irmão. Lembra, você está vendo, você é um homem, uma mulher, você conhece a palavra de Deus. Vê se a sua vida está agradável e perfeita aos olhos do Senhor. Eu não vou julgar. Você vai se discernir. Você vai ler os preceitos, João 14, 15. Está falando, se me amardes, eu creio que você vai acreditar que você ama a Deus. Guardareis os meus mandamentos. Se você amar a Deus, então tem os seus mandamentos. Se você fala que amar a Deus e não obedece, não é amar. Então, temos que ter muito cuidado. É uma mensagem que parece que é simples, mas é muito importante, que as bênçãos do Senhor vai depender das bênçãos da graça de você buscar e viver na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dar alguns versículos para você, em nome de Jesus, que é para a gente
saber que o poder do Senhor é tão tremendo, tão extraordinário. Veja aqui no Salmo 22, 24, que Deus está falando aqui, assim, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou e ouviu. É o amor de Deus, porque é filho que Deus tem dado na sua vida. Nós somos filhos por adoção do Deus Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda aflição, toda luta, todas as provações, Ele está com você. No momento da facilidade, na dificuldade, na tristeza, na alegria, na dor, no prazeres. A bênção do Senhor está derramando na sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. O Espírito Santo do Senhor, ele é consolador, confortador na sua vida. Vejamos aqui, a dificuldade pode estar acontecendo na sua vida. Pode acontecer. O Salmo 23, 4, está falando aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O poder de Deus é tremendo, extraordinário, porque nós somos filhos, consolado, abençoado, protegido. Ainda que os momentos mais difíceis, medo, insegurança, dúvida, o Espírito Santo do Senhor está na sua vida. Porque você não está pedindo, não. O Espírito Santo está morando com você, dentro de você. Então, para ser um homem e uma mulher viva, morando em Cristo Jesus, e o nosso Consolador é aquele que fica 24 horas na sua vida. Mesmo dormindo, o Espírito Santo do Senhor está do teu lado em todo o tempo, dentro de você, em nome de Jesus. Dizendo ainda, eu peço para você, lá no João 16, 30, sempre tem palavra de conforto, de restauração na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Então, vejamos aqui mais um exemplo da confiança do poder de Deus na vida de cada um de nós. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis aflição no mundo, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Jesus Cristo está falando, eu venci as coisas do mundo, as provações do mundo, o sofrimento do mundo. O Espírito Santo já pagou a sua fardo do mundo. Você é um homem, é uma mulher dependente da presença do Senhor. O Espírito Santo do Senhor vai esteja com você em todo o tempo. É preciso você acreditar. Mas se você não acreditar, você não está vivendo os preceitos corretos na presença do Senhor. É uma verdade. É a sinceridade, em nome de Jesus. E para terminar, meu irmão, minha irmã, eu peço para você que cada um de nós, por mais que eu estou falando essa mensagem, é para você viver a mensagem, a palavra. Não é a correção do homem, é a palavra do Senhor, é que nos conforta, que tem esperança, confiança. Todos os seus sonhos, todas as necessidades, todas as fraquezas, a sua dor, o seu sofrimento, não importa. Ele está com você em todo o tempo. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso. O nosso Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor. Eu peço, meu irmão, minha irmã, vamos todo dia viver uma vida correta, agradável aos olhos do Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor está com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Então vejamos agora, rapidamente, agora para a gente orar, lá em Romanos 15,
Em nome de Jesus. 15, glória a Deus. 13, em nome de Jesus. Vejamos aqui. Ora, o Deus que esperança, ora, Deus de esperança, vos enche de todo gozo e paz, em crença ou isso aí, fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Toda essa mensagem, Deus está falando com você em todo o tempo, que o Espírito Santo está dentro de você. Você quer viver uma vida em paz, de tranquilidade, ainda que as suas aflições, o Senhor está com você. É preciso você viver e sentir na prática, não apenas na teoria, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu peço que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia possa nos abençoar todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E neste momento eu peço para você, nós vamos agora todos, vamos orar, vamos abençoar poderosamente na vida de cada um de você, seja você, sua família, das pessoas, dos seus amigos, do seu trabalho, na sua escola, na igreja. Vamos agora interceder e Deus possa nos abençoar poderosamente, os doentes, nos hospitais, que a graça possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado, ó Pai, que toda graça, toda bondade, toda misericórdia do Senhor visita, ó Pai, todas as pessoas agora que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que o Espírito Santo do Senhor sonda as necessidades de cada um deles, meu Pai, a sua dor e o seu sofrimento, a tua angústia, Pai, a desesperança, Pai, toca no coração daquele homem, daquela mulher, Pai. Se porventura, se ele tem cometido, Pai, pecado, erro, que não é correto aos olhos do Senhor, Pai, perdoa a vida dele, perdoa a vida dela, Pai. A tua graça, a tua misericórdia do Senhor nos abençoa, cura e restaura na vida deles, meu Pai. Pessoas que estão querendo ser livre, liberto das drogas, do pecado, do erro, Pai. Pai, tem misericórdia na vida de cada um deles, meu Pai. Só tem Ele que pode nos limpar de todo o mal na vida de cada um deles, meu Pai. É que eu te peço, Pai, que toda graça, toda dor, todo sofrimento, Pai, que Deus possa alcançar e libertar verdadeiramente na vida deles, meu Pai. Pessoas nos hospitais, pessoas nas cadeias, nos presídios, pessoas que moram na rua, pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, seja na cidade, seja no campo, seja no nosso país ou fora do nosso Brasil. Pai, abençoa grandemente a vida de cada um deles para tomar posse das bênçãos do Senhor, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.